Feliz 2026, Silvio, Pedro, todos vocês aí que estão na Rádio Auriverde. Eu não poderia deixar, né, de atender a um veículo tão honesto, tão correto, tão corajoso. E você também, como um ponta de lança, junto com o Pitoli, com essa turma maravilhosa, Silvio. É uma honra poder participar e colaborar no ano que já começou quente, né? Isso é importante, com esperança, né? E a gente precisa ter em mente que mesmo acontecendo o que está acontecendo, essa onda de liberdade que a gente espera que se consolide na Venezuela, que o Brasil também viva, né, essa redenção. Eu acho que com os parlamentares brasileiros, né, fazendo aí impeachment, abrindo CPI do Banco Master, sequenciando o belo trabalho que está sendo feito na CPMI do INSS, mostrando a roubalheira aí que a gente está vendo de quem menos se imaginava, né, com personagens antigos voltando à cena do crime, como diria o Geraldo Alckmin. Então, que a gente possa cumprir o nosso papel enquanto Brasil nesse momento delicado que a gente vive em nosso país. Senador, queria começar fazendo aqui uma pergunta sobre a Venezuela. Tenho a companhia do Cláudio Cofani no estúdio da Auriverde neste momento também. Senador, manifestações recentes que a gente acompanha, por exemplo, agora há pouco, o Brasil mais uma vez condenando, ou seja, a diplomacia brasileira, que penso eu vive uma das suas horas mais infames neste governo Lula III, condenando a ação do governo americano na Venezuela, na OEA, Organização dos Estados Americanos. Isso já havia acontecido ontem por meio do Conselho da ONU. O embaixador na ONU, Sérgio Danesi, foi quem se manifestou ontem. Hoje, o embaixador Benoni Belli. Mas tanto faz. Quem está falando é o Itamaraty. Quem está falando é o governo brasileiro. Um governo que estendeu um tapete vermelho para Nicolás Maduro com 6 meses de gestão. Nicolás Maduro desembarcou em Brasília, nós nos recordamos, com a sua esposa, e foi recebido pelo casal Lula-Janja. E eu falava há pouco sobre a dívida que o Brasil tem nos governos do PT, contraída por meio do BNDES, em governos do PT com a Venezuela. A dívida da Venezuela com o Brasil, aliás, nunca paga, já bate a casa de 12 bilhões de reais. Então, eu queria ouvi-lo, porque nesta hora é a diplomacia brasileira mais uma vez do lado errado da história. Silvio, o que você vai esperar de um governo como o governo Lula, que na verdade hoje é um regime apoiado aí por ministros do STF, né? Que, como você bem falou, não se podia falar na campanha de 2022 que o Lula era amigo histórico de Maduro. Ou seja, 6 meses depois da eleição, depois da censura escancarada ao PL, partido do Bolsonaro, pelo TSE, o Lula estende um tapete vermelho e recebe com honras de Estado o Maduro, naquela galhofa, naquela brincadeira toda. Então, o brasileiro de bem fica assistindo isso tudo de forma estupefado, porque foi censurado quem queria mostrar essa relação, assim como Daniel Ortega, da Nicarágua. Por falar em dívida, tem a próxima bola da vez, que é Cuba, né? Que também o Porto de Muriel mostra, né, os bilhões do dinheiro de quem paga imposto nesse país, financiando os amigos ideológicos, o Foro de São Paulo, do Lula. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é expor, denunciar. Eu estava aqui nos Estados Unidos já durante a captura desse narcoditador, fraudador de eleição, né, perseguidor de adversário, torturador, que é o Maduro. Eu estava aqui e vi na comunidade, a comunidade brasileira aqui na Flórida, ela se relaciona muito bem com a comunidade venezuelana, né? E a gente viu a alegria dessas pessoas, né, o alívio. Eu já cheguei a morar um tempo da minha vida aqui, minha filha estudou num colégio aqui e a professora era da Venezuela, né? E o que ela contava pra gente,
né, dessa ditadura, desses tiranos, do Chaves e do Maduro, é algo de partir o coração. A mãe precisando de remédio, ela tendo que fazer das tripas e corações para mandar, sabe, remédio, coisa simples que você encontra nas farmácias do Brasil, faltando, o medo de falar, né, terror para tudo. Então, o Brasil não pode estar. O Brasil é um país de um povo pacífico, de um povo de bem. O mundo inteiro gosta dos brasileiros, pelo samba, pelo futebol, pela hospitalidade. O Brasil não pode estar flertando com criminosos, como tem flertado nesse governo. Então, eu não esperava nada diferente, mas eu já falei para você uma vez, numa entrevista, que hoje está, infelizmente, o brasileiro hoje está sofrendo, né, sofrendo a dor, né, por ver o nosso país estar junto com essa turma, mas vai passar, porque o brasileiro está despertando para tudo isso. A verdade, eu acho que aquela sombra que existia, né, na fachada de democracia, dos defensores da democracia, que usam exatamente a democracia para fazer aí uma intimidação, uma perseguição em massa, uma tortura que está acontecendo com o Bolsonaro. Hoje, inclusive, há pouco tempo, estava em contato agora com os senadores, porque o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes precisa liberar para ir para o hospital, sofreu uma queda nessa madrugada, e é uma tortura que está acontecendo ao Bolsonaro e a milhares de presos políticos no Brasil ainda, de um governo que teve muitos dos seus integrantes a anistia quando pegaram em armas, quando torturaram, sequestraram embaixadores, aviões, fizeram aí assalto a banco com arma de fogo, fizeram inclusive explosão, matando gente, assassinos em aeroportos. E essa turma não quer anistia para um movimento que houve de baderna em Brasília, sem comando, pessoas que não foram encontradas uma faca, nada, só bila, né? E vendedor de picolé e de algodão doce, né? Assim, é algo surreal o que a gente está vendo de inversão de valores no Brasil. Mas, volto à minha avó, a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. O brasileiro agora vai se libertar pela consciência, porque está percebendo o grande erro que fez, que foi, mas com ajuda, claro, com a ajuda dos poderosos de plantão, que esse Lula chegasse ao poder. Mas a verdade gosta da superfície. A verdade é teimosa, os fatos são teimosos e cedo ou tarde aparecem. Eu vou passar a palavra agora para o Cláudio Cofani, que está no estúdio. Tem uma questão para o senador, Cláudio? Senador Girão, sempre uma satisfação, uma honra tê-lo na Auriverde. Nós dois juntos estamos aqui com o Silvio Navarro, que também é uma grande honra para todos nós, mostrando que 2026 começou fervendo pelas notícias, pelos eventos e pela atuação do grupo de oposição, e o senhor faz parte, é um dos grandes nomes. No Senado brasileiro, eu pergunto para o senhor o seguinte: nós temos, primeiro, o BNDES manda um monte de dinheiro, gastou muito dinheiro com, por exemplo, Venezuela, com Cuba. O TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão de assessoria do Poder Legislativo, assessoria do Senado. O Senado já deve ter cobrado o TCU sobre as questões desse dinheiro todo. Só que agora, através do ministro Jonathan Jesus, o Tribunal de Contas da União está indo para cima do Banco Central, que, segundo o ministro, está previsto essa possibilidade no artigo 70 e 71 da Constituição, e está indo para cima, e a sensação que a sociedade tem é que eles estão querendo pressionar o Banco Central para questionar a devida legalidade ou se obedeceu o devido processo legal, na concepção deles, sobre o Banco Master. Já existe algum diálogo entre vocês, senadores, sobre vocês, senadores, cobrarem o TCU, essa postura do TCU, porque os milhões roubados do cidadão aposentado no INSS, o TCU é responsável por ver. O dinheiro do Fundo Garantidor, o TCU também pode querer ver.
mas são 12 bilhões de fraudes em documentos falsos produzidos pelo Banco Master, senador. Cláudio, vamos lá. O grande problema hoje do Brasil, e a gente não pode passar pano, né? Por mais que a oposição esteja se organizando, esteja conseguindo aí algumas vitórias, mas o grande problema hoje é o Senado acovardado, de joelhos, prostrado para tanto o governo Lula como o STF. Certo? Tudo está acontecendo, essa insegurança jurídica no país, por causa disso. O que não falta é pedido de impeachment. A gente estava calculando lá, um por senador. Já bateu um por senador. Nessa história entre Davi Alcolumbre, passando o bastão para Rodrigo Pacheco, e Rodrigo Pacheco passando para Davi Alcolumbre. Inclusive com apoio, diga-se de passagem, de parte da oposição, de parte expressiva da oposição, já conhecendo Davi Alcolumbre. Está aí o resultado. Não era nem para ter parado o Congresso Nacional, Cláudio, tendo em vista a ebulição que vive o Brasil, com CPMI do INSS mostrando o escândalo aí de propina, né, com nomes citados do filho do presidente da República, pessoas como ministros de Estado e agente de férias, né? Entramos, tanto eu como o senador Magno Malta, a senadora Damares, entramos pedindo a suspensão imediata ainda em dezembro, né? Mas fazem ouvido de mercador. O caso do Banco Master que você citou é algo para cair a República, pelos dados que já são públicos. Você imagina quando começar a CPI, que eu dei entrada, eu fui o requerente, ainda no começo de dezembro, conseguimos as 34 assinaturas, bastavam 27. Nós conseguimos 34 assinaturas e está na mesa do presidente Davi Alcolumbre. Qual foi a estratégia que a gente teve agora no final do ano? Fazer uma CPMI, porque já não tem tanta necessidade do Davi Alcolumbre, né? É automática a instalação, basta ter uma reunião de congresso e ele é obrigado a ler. E aí a gente instalaria, é o que a gente está conseguindo de vitórias na CPMI do INSS, que depois de instalada, o governo não conseguiu o comando, porque cochilou no ponto, né? E a gente tomou ali um comando independente e que está fazendo um grande trabalho. Mas a tropa de choque do Lula, para blindar, para sabotar, junto com o apoio de alguns ministros do STF, que não deixam depoentes irem à CPMI, né, começou a não aprovar requerimentos de convocações, né, de Carlos Gabas. Lembra daquele escândalo lá atrás do consórcio do Nordeste e outros que estão aparecendo do INSS? Não deixa quebrar sigilos de pessoas importantes ligadas ao esquema. E a gente está vendo, né, Frei Chico, uma série de coisas acontecer, chegando ali até em ministros do STF, que é o caso dessa coisa do Vorcaro, né? Dessas decisões. Olha só a volta dos que não foram, né? O Toffoli, quando presidente do STF, em 2019, eu estava começando o mandato, foi o Toffoli que pegou por ofício, censurando a revista Cruzoé, com o amigo do meu pai, né, a matéria mostrando a delação, o nome dele aparecendo, e foi censurada de forma covarde em 2019. Para quem que ele passou o inquérito? Para o Alexandre de Moraes. Olha a coincidência voltando tudo. O Alexandre de Moraes bota uma espada na cabeça do cidadão de bem, começa a censurar, perseguir todo mundo que é de direita, conservador e crítico desse regime. E agora, eu vejo como um fim de um ciclo, não pode continuar isso, né? Esses mesmos personagens são os protagonistas da censura, né? Da blindagem, da proteção do Vorcaro. O Vorcaro foi solto na velocidade da luz, depois de preso, fugindo do Brasil. O Vorcaro teve aí o seu pedido do sigilo
do seu telefone bloqueado pelo Toffoli. Ele avocou para si o processo, né? A esposa do Alexandre de Moraes, com a questão de um conflito de interesse, eu não vejo outra palavra, né? Por isso que nós precisamos fazer essa CPI também. Já tem pedido de impeachment novo do Moraes, que nós assinamos, centenas de deputados já assinaram, senadores também, a maioria. Para quê? Para que a gente fizesse o impeachment do Alexandre de Moraes pela questão da advocacia administrativa. Nesse caso, 169 milhões com a sua esposa, ele lá tentando falar com o Galípolo o tempo todo, marcando. O que é que precisa mais? O que é que nós precisamos mais? Né? Então, eu estou ansioso para que a gente volte o Congresso Nacional, repito, que não deveria ter parado as atividades, para que a gente possa fazer o que tem que fazer, senão o Brasil vai seguir um caminho e a gente vai se estribuchar para que isso não aconteça, mas um caminho dessa turma que o Lula adora, né? Que é Venezuela, né? Que são esses ditadores que pintam e bordam e não querem largar o osso. Senador, deixa eu trazer uma questão. Eu acho que o senhor toca num ponto central, um ponto importantíssimo, que é a necessidade dessa CPMI-M, de mista, deputados e senadores, relacionada ao escândalo do Banco Master, que envolve políticos, juízes, ministros de cortes superiores, bancas de advogados milionárias. O número que o senhor traz, 34 senadores, eram necessários 27, né, regimentalmente, e 171 deputados, mas das 229 assinaturas, eu contabilizei aqui 196 deputados na Câmara. Portanto, tem número de sobra, tem o que a gente chama de gordura, porque eventualmente alguma articulação capitaneada pelas forças ocultas de Brasília, que sempre aparecem, né, podem retirar as assinaturas, mas a gente sabe que com boa vontade o Congresso poderia, sim, dar uma resposta para a sociedade nesse ano par, nesse ano que é um divisor de águas. É um ano de uma eleição muito grande. Presidente da República, governadores, 54 senadores, 2/3 da casa. A casa que pode colocar freio constitucional nesses arroubos, nesse ativismo deliberado do STF, sobretudo. Então, fora os deputados. Então, ou seja, o Congresso poderia dar uma resposta. Mas, a despeito de ser uma CPMI que foge, que contorna por meio regimental e tira um pouco do poder da caneta do Davi Alcolumbre. Até que ponto o senhor acredita que essas forças ocultas, aqueles que estão no celular de Daniel Vorcar, só a lista de contatos e de conversas do Daniel Vorcar, não podem impedir, até por meio judicial, o funcionamento dessa CPMI? É claro que eles vão tentar. Como estão tentando, Silvio, na CPMI do INSS, que está mostrando horrores, né? Um submundo do roubo dos mais pobres, de um governo que diz proteger os menos favorecidos. Olha quem foi roubado, bilhões de reais, né? E pode superar até Mensalão e Petrolão, se você entrar na questão aí dos consignados, Silvio. Você teve roubo de pensionista, teve roubo de aposentado, teve roubo, sabe de quem? De deficiente, de órfãos, de viúvas. É esse o governo que deixou a porta escancarada aí e teve que vir um veículo independente, né, para denunciar isso. Aí começaram a fechar. Então, eu acabei não respondendo a pergunta do Cláudio e emendo com você, porque até o TCU está se prestando esse papel. Agora, já que o Toffoli não tem coragem de fazer, porque está muito na frente, né, de anular a liquidação, que foi o que esboçou com aquela cariação no dia 30, no último dia útil do ano, parece que é até filho de um senador, né? O ministro é filho de um senador que é líder do Republicanos. Olha só o que é que você precisa mais de sinais, né? Você vê a que nível nós chegamos. Então, eu acho que é um basta do cidadão de bem, sabe? Se juntar. Que ama esse país de verdade, que não quer mais corrupção, que quer ver um Brasil com ética, seja no jornalismo,
seja no meio político, seja formadores de opinião, empresários, empreendedores, funcionários públicos. Eu acho que isso transcende a questão de direita, de esquerda, sabe? Se é contra governo e a favor de governo, é questão de honestidade, de integridade. Eu acho que nós temos que fazer, no limite das nossas forças, cada um no seu quadrado, na sua função, de dizer já deu, né? E de agir nesse sentido. É claro que essa CPMI, que vai acontecer, não tem como não acontecer, também do Banco Master, que nós vamos ter aí. Você não viu o Alcolumbre, que é presidente do Senado, decretar 100 anos de sigilo para saber onde é que o careca do INSS entrou dentro da Casa Revisora da República? Está valendo ainda. Isso foi uma decisão do Davi Alcolumbre depois da instalação da CPMI do INSS. Curiosamente, quando se começou a ver senador envolvido, assessor dele, do Alcolumbre, que teria recebido milhões de reais, né? E que, em vez de cair para baixo, caiu para cima, né? Que está numa assessoria da presidência, né? Tudo isso a gente tentou, inclusive, convocar esse cidadão chamado Paulo Boldens, né? Que é um funcionário lá de trás, de confiança do Davi Alcolumbre, que, segundo a própria Polícia Federal, com a quebra de sigilo que teve lá no início e tudo, que recebeu dinheiro dessa fraude bilionária, desse esquema cabeludo do careca do INSS, né? Então, eu vejo que o Brasil está passando por uma provação. Tudo que estava obscuro, escondido, né, nas sombras, está tendo luz agora, né? E eu acho que é uma limpeza, né? É uma limpeza que vai acontecer. A data limite, eu sempre digo, do Brasil é 2026, é agora. É trocar quase todo aquele Senado Federal. Quase todo aquele Senado Federal precisa ser trocado. A Câmara dos Deputados também, né? Eu acredito que a população precisa saber como é que cada um vota. Qual é a coerência, qual é a conveniência de cada voto que a gente tem ali. E é fácil saber isso. É dar uma pesquisada em alguns temas que interessam a população, né? Então, o brasileiro é conservador. As pesquisas mostram que ele defende a vida desde a concepção, que ele é contra a liberação das drogas, que o brasileiro é contra a jogatina, que o brasileiro é a favor da liberdade, né? É a favor da ética. Então, é a gente pesquisar, pegar a bandeira, seja lá quem for o candidato que se identifique com os nossos valores e princípios e ir para frente para derrotar o Lula. É claro que uma união da direita é fundamental para isso, deixar egos, vaidades de lado, para que possa ter um nome aí único, para que a gente possa fazer essa virada no Brasil com a graça de Deus. Vou passar a bola para o Cláudio, tem uma última questão, senador. Só antes, eu não tenho como deixar de registrar uma certa indignação com essas nomeações para tribunais de contas. E não falo só de Tribunal de Contas da União, neste caso específico. Falo de Tribunal de Contas nos estados. Sempre com apadrinhados. Apadrinhados de governadores, apadrinhados de parlamentares de Brasília. Sempre apadrinhados. Não à toa tem a esposa do governador A, a esposa do governador B. Vai olhar, basta olhar o norte e o nordeste do Brasil, os tribunais de contas. A maioria completamente tomados por figuras que não têm carreira sólida para atuar num tribunal de contas. Contas, matemática, aritmética, conta pública. Não. Quer um exemplo? Jonathan Jesus, ministro do Tribunal de Contas da União, que neste momento frequenta as manchetes políticas por conta do escândalo do Banco Master e por aí vai. Falamos sobre isso aqui. Ele é filho do senador Messias de Jesus de Roraima. Qual é a carreira de Jonathan Jesus, que foi deputado federal, foi eleito deputado federal? Qual é a carreira dele? Ele é médico de formação. E está, jovem que é, 42 anos, salvo engano, no Tribunal de Contas da União, nomeado por Lula da Silva. É por isso que a conta não fecha. Cláudio, volto contigo. Senador, o Brasil e o brasileiro, que o senhor acompanha constantemente, vê a nossa ansiedade, nosso estresse,
até o nosso desespero, desde que nós vimos a eleição de 2022, o quanto foi tudo direcionado para ter apenas 1 milhão e pouco de votos a mais que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor acompanha o nosso desespero como cidadãos. E nós, cidadãos, não podemos assumir o poder político. Nós outorgamos o poder político aos deputados federais, aos senadores e ao presidente da República, na esfera federal. Eu lembro sempre que, lá no comecinho do Evangelho de João 2:15, por aí, Jesus virou e rebentou o templo de Salomão, dizendo que transformaram o local de oração em um covil de ladrões. Muitas vezes nós, cidadãos, temos ansiedade e vontade de ver no Senado ou na Câmara atitudes intensas. Não, nunca de violência, mas atitudes intensas. Aí eu sei, e nós sabemos, e a mídia toda expõe, que o próprio Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e outros pegam um telefone e ameaçam, pressionam senadores. Então, para a CPMI sair, eu acho que não tem ainda o número total de senadores necessários. Eu acho que uma das coisas que a oposição do governo tem que fazer, vocês têm uma capivara cheia de podridão de alcolumes da vida e de outros safados que estão aí dentro, eleitos pelo povo. Tem que puxar essa capivara, sentar com esses caras no corredor e falar assim, meu irmão, é o seguinte, escolhe que lado você quer pegar fogo do nosso lado ou quer pegar fogo do outro, porque com a tua capivara você vai ser exposto. Porque é isso que o pessoal do PT faz, é isso que o pessoal da esquerda faz. Eles fazem uma pressão, que pode ser chamada até de ameaça, mas uma pressão política. Que quando um ministro do STF pega o telefone, faz pressão política. E isso aí é possível ser feito em uma intensidade que permita aumentar o número de assinaturas para sair uma CPMI, porque até Cristo ficou bravo dentro do templo, transformado num covil de ladrões. É possível fazer algo mais intenso contra um covil de ladrões que tem no Congresso Nacional, eleito pelo povo? Vão sempre lembrar isso? É claro que é. Não sei se você lembra, esse ano nós tomamos uma atitude, Cláudio, um pouco radical, né, ali no desespero, vamos dizer assim, que foi ocupar a mesa da presidência tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Tem deputado até hoje, como Marcel Van Hatten, dos melhores deputados da história do país, né? Não é porque seja do meu partido, não, do Partido Novo, mas é um cara com muita coragem, que está com alvo nas costas, indiciado pela Polícia Federal, e vai para cima mesmo, né? E denuncia o que está acontecendo fora do Brasil. Quantas vezes a gente se encontrou aqui nos Estados Unidos, em outros parlamentos, na OEA. A OEA é caladinha agora para o que está acontecendo no Brasil, mas ela sabe de tudo. Nós denunciamos todos os abusos que estão acontecendo, os perseguidos políticos do país, mas aí, na hora de estar do lado do Lula, agora eles estão, né, do lado do Maduro. Então, é ideológico, é tomado, aparelhado. E o que a gente vê hoje no Senado Federal é muita gente sem vergonha na cara, né? Muito senador que agora vai buscar o voto, que agora vai ter que pedir o voto, e aí vamos ver se o brasileiro não vai ter vergonha na cara também, né? Pelo menos os que têm consciência, educação, para chegar e trabalharem forte para renovar, né? Porque, veja bem, nós conseguimos já a assinatura, só para te dar esse dado e tranquilizar quem está nos assistindo. Nós conseguimos 34 na CPI, que é o requerimento meu, 34, o Davi Alcolumbre já podia ter aberto, mas aí depende só do Davi Alcolumbre. E na CPMI do deputado Carlos Jordi, né, outro que tem um alvo nas costas, está sendo muito corajoso, nós já conseguimos aí o número suficiente, tanto de deputados como de senadores, já tem. Só não tem a margem de 34, mas tem a margem. Agora, por o impeachment do Moraes, por exemplo, com aquela ocupação que nós fizemos no Senado, nós conseguimos as 41, a maioria do Senado. Por que não foi? Porque existe um jogo ali de proteção, né? E o grande problema do Brasil, que é o Senado hoje, no meu modo de entender, o que trava o mecanismo é por causa do foro privilegiado.
Sim. Porque os ministros do STF têm processos de senadores que não querem perder o mandato porque é muita mordomia, é muito privilégio, é muita benesse, né? Eu costumo dizer que é o melhor emprego do mundo para quem quer curtir o poder pelo poder, ter a fama, ter aquela coisa, né? Então, muitos, inclusive, aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Votaram no Davi, bicho. Cara, votaram no Davi, sabendo tudo que o Davi fez e deixou de fazer de 2019 até passar o bastão para o Rodrigo Pacheco. Então, a direita, uma parte da direita votou no Davi, tendo candidato contra o Davi. Eu era um e o Marcos Pontes era outro. Então, podia ali ter feito alguma outra alternativa? Poderia se juntar, nem que seja para perder, sabe? Mas perder com dignidade, mostrando posição, que não se considera. A população ia julgar. Por que não fizeram o voto aberto? Isso. Por que a direita não puxou o voto aberto? Ficou eu puxando sozinho, praticamente, o voto aberto, né? Tu já imaginou se todo mundo tem que mostrar o voto ali? Foi assim que a gente derrubou o Renan Calheiros, na época, na esperança de que o Davi Alcolumbre fosse uma mudança, o país... Nós só vamos poder fazer isso, os senadores que vão entrar, os novos, né, e os que vão continuar, 1/3, em 2027, fevereiro de 2027, tem que ter uma mudança drástica de alguém que não tenha rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, porque, como você falou, pegam o telefone e ligam mesmo. Né? Já saiu na grande mídia isso, em várias votações, como dos fins das decisões monocráticas, né? Que ministro estava ligando para os senadores e o senador mostrando, ó, aqui o celular, quem está me ligando aqui, pé da vida. Então não existe, olha, tem um dado aí, viu, naquele momento, Silvio, eu não sei se a mídia brasileira já captou, mas você falou aí do pedigree, né, do ministro, do TCU, filho do senador e tal. Você lembra aquele momento histórico que estava se andando ali no túnel do tempo, se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, que o Barroso chegou e disse assim, eleição não se ganha, se toma. Falou, não sei em que contexto, mas teve essa fala dele. E aí todo mundo riu. Vejam quem eram os deputados e senadores que estavam lá, naquela imagem. Eu acho que ninguém pegou isso ainda. É exatamente o atual ministro do TCU que estava querendo a vaga, né? E o pai. Então, o Brasil, as coisas estão muito expostas, né? E a gente precisa ter consciência do que está acontecendo e se mobilizar, sem desespero. Não é motivo de desespero. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai dar a volta por cima, né? Está tendo um despertar, eu percebo isso há muito tempo. E o mundo está mudando e eu acho que não vai se sustentar essa disfarçatez que a gente vê desse governo Lula com alguns ministros do STF mandando e desmandando no Brasil. Vai acabar isso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um na sua. Agora eu estou vendo, Silvio, a Faria Lima se movimentar. Agora eu estou vendo alguns jornalistas, quando o Silvio e poucos que a gente conta nos dedos, lá atrás, estavam batendo, mostrando a ditadura da toga no Brasil, essa turma calada. Agora estão aparecendo deputados e senadores. Você já viu? Deputado falando grosso, senador falando grosso, agora um senador. Que estava o tempo todo agora no regime. Mas por que eles estão fazendo isso, Silvio? É porque vão precisar se reeleger. Chegou a data limite deles. Então eles mudam o discurso, mas lá atrás passaram 7 anos calados e agora estão falando de CPI da Lava Toga, que o ministro vai ser preso, que está chegando o ministro para ser preso. Que lorota é essa? Onde é que você estava esses 7 anos? Né? Então, a população precisa ter essa noção. E o que você falou, Silvio, é para se recortar e botar num quadro, né? Esses governadores do Norte e Nordeste, e eu sou do Nordeste, posso
falar ainda com mais propriedade. É uma vergonha as esposas dele, por serem esposas. Tá lá, todo mundo, você pega Alagoas, Ceará, pega lá o Maranhão, Bahia. Meu amigo, é uma esculhambação quando a gente vê aquilo. Vai fiscalizar o quê? Vai fiscalizar o quê? Tem que acabar com essas indicações políticas, né? Isso para tudo. Tem que acabar para tudo, inclusive para ministro de Supremo. Eu acho que o processo tinha que ser outro. Tem medidas legislativas que a gente apoia, de vários colegas. Agora, ó, temos que bater palma aqui para um senador. Se tiver um que a gente tem que bater palma, chama-se Plínio Valério. Esse cara, além de lutar contra a ditadura da toga, a armação das ONGs no Brasil, internacionais, esse cara foi chave para que a gente conseguisse a autonomia do Banco Central. Cláudio, Silvio, você que está nos ouvindo aqui na Auriverde. Você imagina se o Brasil não tivesse a independência do Banco Central, o que é que seria hoje? Nossa o que é que seria hoje? Destruído. É verdade. É verdade. Senador Eduardo Girão, só antes de ir embora, eu tenho de recorrer à memória, já que o senhor fez um jogo de memória, e eu gosto tanto desses pedacinhos. Em 2019, comecinho de 2019, o senhor já estava lá, recém-eleito, né? Em 2019, correto? Para assumir o seu mandato, teve uma eleição transmitida ao vivo pela TV Senado. Estavam Renan Calheiros batendo chapa com Davi Alcolumbre. Àquela época, Davi Alcolumbre poderia ser um sopro de novidade para um Brasil de Renan Calheiros que cheirava muito mal desde todos os processos. Ele enfrentou 5 processos de cassação em 2007, que eu me recordo bem. E naquele dia em que tivemos, inclusive, o primeiro furto televisionado ao vivo pela TV Senado, a Cátia Abreu roubou a pasta e o Davi Alcolumbre passou 7 horas sentado conduzindo aquela eleição que ele ganhou, aí vai o dado. Messias de Jesus também já estava lá. Ele votou 2 vezes, senador. Teve 82 votos e depois descobriram que era um voto de Roraima. Ele votou 2 vezes naquela ocasião. Acontece. Mas, enfim, era só para recuperar a memória política aqui, que faz parte do DNA desse nosso radar Auriverde. Eu queria agradecer demais a gentileza, senador Eduardo Girão, durante o recesso, nos atende e respondendo aqui a várias questões sobre o futuro do Congresso, sobretudo nesse ano par, né? Senador, muito obrigado. Bom retorno depois do recesso e esperamos que as CPMIs, no plural, avancem. É isso aí, Silvio. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Um abraço, Cláudio, todos que fazem a Auriverde, inclusive o telespectador, né? E que Deus nos abençoe. Vai dar tudo certo. Parabéns ao Radar. O nome diz tudo. Radar, hein? Gostei aí das suas pesquisas. Grande abraço. Seguimos antenados.